Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com mais um Pergunta. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel e estou aqui mais uma vez com ele, o Dr. Leonardo. Grande Gabriel. Você tá bom? Tudo ótimo. Cara, perguntinhas aí que nós recebemos essa semana, dessa vez voltada ao assunto de startup, né? Nós recebemos aí algumas perguntas sobre a reforma trabalhista que aconteceu lá em 2017, né? Que, querendo ou não, ainda é um assunto muito atual, muito falado e que pouco se sabe em alguns casos, né? E, para começar, a galera tem uma dúvida. Eu vou direto nessa pergunta logo, Vamos né? O que pode e o que não pode ser terceirizado, né? Primeiro, explica um pouquinho o que foi essa reforma trabalhista de 2017 para a galera. E depois a galera já pergunta de cara aí, o que pode e o que não pode ser terceirizado de acordo com essa reforma trabalhista aí. Bacana. Bom, essa reforma trabalhista ela veio basicamente para desburocratizar e desengessar um pouco mais a rigidez daquela legislação trabalhista que tinha desde a época lá de 40. Lá vai bolinha. Então essa foi uma reforma bem impactante, inclusive ela foi alvo de diversos questionamentos judiciais, inclusive questionando a constitucionalidade dela. Mas acabou que pacificou-se já e consolidou-se do ponto de vista jurisprudencial o que temos hoje, mas enfim. E uma das características dessa reforma trabalhista é exatamente a possibilidade de terceirização da atividade fim. Existe uma legislação que regulamenta todo esse processo de terceirização, que já é muito antiga, não me lembro a data da lei, é lei 6.000, 9.000, alguma coisa, então ela é bem relativamente antiga. Já tem um tempo. Já tem um bom tempo. Então isso já vinha acontecendo e essa reforma trabalhista, o que ela falou? Ela incluiu no dispositivo que é possível a terceirização de qualquer atividade das empresas. Qualquer atividade. Qualquer atividade. Independente do grau de escalabilidade ali. Qualquer atividade. Antes, o que tinha como requisito era a terceirização da atividade que não era a atividade fim da empresa, que era a atividade meio. Então temos aqui um grande escritório no qual eu preciso contratar o pessoal da limpeza, o pessoal para vigiar a garagem. Essas são pessoas que não estão intimamente ligadas com a atividade fim e eu poderia terceirizar. Com essa alteração legislativa, vindo com a reforma trabalhista, possibilitou-se terceirizar absolutamente tudo. O que aconteceu? Um dos partidos políticos, eles foram lá e ingressaram contra essa alteração legislativa no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo consolidou o entendimento de que é constitucional essa lei, ou seja, ele disse que é constitucional a permissão da terceirização da atividade fim. Então, ou seja, tudo, absolutamente tudo dentro de uma empresa pode ser terceirizado, mas vale ressaltar que precisa cumprir os requisitos legais. Tá? Legal. E uma das outras perguntas é exatamente essa, né? Quais são os requisitos? Porque existe um cliente uma certa vez questionou a gente, pô, Gabriel, eu queria terceirizar meu serviço de marketing, beleza. Porém, se não me engano, acho que ele é advogado, não sei. Não era advogado, sei lá, alguma atividade assim. E ele falou que não poderia terceirizar a galera que estava ali na linha de frente, o operacional dele, né? Eu falei, cara, até o meu entendimento, sim, você pode terceirizar tudo, desde que não haja os pré-requisitos, né? Então, quais são esses pré-requisitos aí para a galera acabar não caindo em uma cilada aí, né? Tá. Essa legislação que regulamenta a terceirização das atividades em geral, ela elenca alguns dos requisitos, dos quais o primeiro, e aí já é para a gente difundir, ou na verdade eliminar uma confusão que sempre vem acontecendo, é que de fato a empresa que vai contratar uma outra empresa para terceirizar aquela atividade, ou seja, uma relação entre empresas, essa empresa contratada ela precisa ser de fato uma pessoa jurídica. Então a gente já começa com um limite, na verdade um esclarecimento sobre o que as pessoas têm entendido como pejotização e terceirização. E existe uma grande diferença entre elas, porque toda terceirização necessariamente parte de uma pejotização. Exato. Mas nem toda pejotização é terceirização. Tá? Porque a gente tem um mundo onde as empresas vão lá, eu quero contratar o Leonardo para de fato ser um empregado, mas eu não quero ter o vínculo de emprego com ele, eu vou pedir para ele constituir uma PJ, ou seja, pejotizou, e eu faço uma contratação PJ-PJ, e aí eu vou me relacionar como se fosse pessoas jurídicas. Duas empresas. Isso é uma pejotização, mas nem de longe cumpre os requisitos da terceirização. Então, assim, há um claro vínculo de emprego nessa relação que está sendo fraudado e vale bastante ressaltar que a
terceirização não é uma fraude à relação de sim. emprego. Inclusive, um dos dispositivos da lei é que na terceirização, desde que cumpridos os requisitos legais, claro, não há vínculo de emprego. Isso é texto expresso da lei. Tá? Exato. Então, se cumpridos os requisitos legais, não há vínculo de emprego. Então, um dos primeiros requisitos é exatamente esse. Você precisa ter uma empresa que tem ali no seu corpo os profissionais contratados por ela para fazer a prestação de serviço para a sua empresa. Dentre outros, tem alguns requisitos societários também, que a depender do volume de empregados que você tem para terceirizar, tem que ter um capital social de até 10 mil, de até 25 mil, e aí ele vai escalonando isso aí para alcançar um nível de responsabilidade daquela empresa para que ela não seja uma aventureira, né? Então, assim, uma empresa com capital social muito pequenininho pressupõe que ela não tem um capital razoável, como que ela seria terceirizadora de 100, 200 empregados? Não faz sentido. Não faz sentido. Evitar um pouco de fraude, a lei trouxe um pouco de escala. É uma questão de segurança jurídica até, Total. né? Um detalhe que você falou interessante aí, precisa ter ali um CNPJ com os seus funcionários, ok. E naqueles casos de sociedades ou sociedade uniprofissional, né? Que é uma única pessoa ali, ou que sejam duas pessoas, mas da mesma atividade, né? Tá, você diz a empresa que... A empresa que só é o sócio, ou no máximo é ele mais um outro sócio, ou seja, 2 advogados, 2 médicos ali, são as sociedades uniprofissionais, né? Nesse caso, essa empresa ela também pode ser prestar um serviço de pejotização, de terceirização? Tá, vamos lá. A gente tem que ter muito cuidado quando fala de profissionais com profissões regulamentadas, como o advogado, como o contador, como o médico, porque ali tem uma legislação que ela é um pouco mais complexa. Sim. Mas vamos falar de um modo geral, tá? Eu tenho uma empresa, na verdade eu sou sócio único de uma empresa, então é LTDA individual, e eu preciso terceirizar a minha atividade fim, é isso. Isso, ou você está sendo contratado por uma outra grande empresa. Tá. Qualquer dos dois cenários é possível, tá? Uma porque a prestação do serviço não tem intimidade com a qualificação do sócio ou dos sócios, tá? Então, se é uma empresa com um único sócio, mas ela difunde seu serviço e precisa de colaboradores, ela pode contratar uma outra empresa para fornecer essa mão de obra para ele executar o objeto social. Ou o contrário. Essa outra empresa, essa empresa que vai terceirizar, que vai fornecer a mão de obra da terceirização, ela pode também ser uma sociedade unipessoal. Ela detém um único sócio, mas dentro do arcabouço de profissionais ali disponíveis para ela tem lá um número significativo que seja capaz de fornecer essa terceirização. Então, não existe nenhuma trava em razão da quantidade de sócios, seja para contratante ou para empresa contratada. Eu fiz esse questionamento justamente porque algumas pessoas têm ainda essa dúvida, né? Então, aqui só para deixar claro mesmo, você pode sim ser o único sócio dessa empresa e prestar serviço para uma outra empresa ou contratar, né, uma outra pessoa, enfim. Um outro questionamento que surgiu essa semana aí de um cliente nosso foi em relação à legislação que você falou, que tem que ter um valor de capital social mínimo de acordo com o número de funcionários, né? Esse cliente, ele falou que a empresa dele deveria ter um capital social mínimo de R$100 mil para prestar um serviço para uma outra empresa. Aí eu falei com o camarada, não faz sentido o que você está falando, você não tem funcionário, é só você. Você está prestando serviço para uma grande empresa, não é a grande empresa de 50 funcionários que está prestando serviço para você, entende? Então, nesse caso, deve-se ter um capital social de 100 mil ou não, de fato só segue a regra se tiver um número de funcionários, assim vai escalonando. Ele é escalonado. O capital mínimo de uma empresa que vai terceirizar, aquela que vai fornecer a terceirização, é de R$10 mil, tá? Aí tem lá, salvo engano, são 25 empregados, aí precisa de 50, mais 50 ou 100 mil, enfim. Mas tem uma escala, mas o capital mínimo de fato são R$10 mil para um número mínimo de empregados. Isso, se eu não me engano, 10 funcionários. Exatamente, né? E algumas pessoas levam em consideração o contrário, né? Não. A empresa que eu vou prestar serviço tem 100 funcionários, então o meu capital social tem que ser 100 mil, sei lá. Eu expliquei isso para ele e agora explicando aqui também no vídeo para ficar mais claro aí para os nossos clientes, né? É isso. Deixa eu ver aqui o que mais que tem aqui, cara. Fatores que caracterizam uma subordinação de uma função, ou seja, que, beleza, contrata ali o cara terceirizado, né? Porém, você começa a pedir para ele bater ponto, você começa a pedir para ele
cumprir o horário? Como é que funciona isso daí? Tá. É bem interessante a gente deixar claro, novamente, que terceirização não é fraude à relação de trabalho, tá? Mas as pessoas utilizam dessa ferramenta para, de fato, fraudar as relações de trabalho. Relação de trabalho é aquela que tem um tomador de serviço e, do outro lado, um empregado. E a relação entre eles tem subordinação, tem habitualidade, tem onerosidade, tem pessoalidade. Ou seja, pessoalidade é só aquele cara que pode me prestar o serviço. Onerosidade, eu remunero ele por esse serviço. A subordinação, eu de fato mando. Eu de fato mando nele. E uma das prerrogativas, na verdade, uma das únicas prerrogativas que a CLT confere ao empregador é exatamente a possibilidade dele mandar. Tá? Então, ele manda, ele é oneroso, ele é pessoal. Qual foi o outro que eu falei? Habitual. Então, é frequente aquela prestação de serviço. Se você elimina qualquer desses requisitos, não há vínculo de emprego, tá? Você precisa ter todos eles para configurar de fato um vínculo de emprego. Inexistindo qualquer um deles, não há vínculo de emprego. Ou seja, se tiver 3 deles e um não... Não é vínculo de emprego. Não é vínculo de emprego. Legal. Então, a terceirização, ela naturalmente não existe um vínculo de emprego, primeiro, porque a lei diz que não há vínculo de emprego. Sim. Tá? E outra, quando a gente terceiriza, a gente não tem nem a subordinação e nem a pessoalidade. Porque se você tem uma empresa e contrata a minha empresa para fornecer 3 empregados para você, eu vou lá e forneço os 3 empregados. Tem um dia que o empregado que você contratou por meio da minha empresa, ele não foi trabalhar. Qual que é a minha obrigação como empresa que está terceirizando? Eu tenho que te fornecer um outro empregado. Dentro dos requisitos, dos critérios que atende sua empresa, etc. Ou então você liga e fala, Léo, eu não quero mais esse cara trabalhando para mim, porque ele não atende os requisitos da minha empresa e que eu tenho que fazer trocar esse cara imediatamente. E a única coisa que você está fazendo, você está me pagando. Você não está pagando esse cara diretamente. Exatamente. Então não há nem uma onerosidade direta. É uma indireta que há uma discussão ainda da jurisprudencial se isso configuraria ou não vínculo de emprego, mas enfim. Então, quando a gente diz eu estou terceirizando, você pode trocar esses caras ou essas pessoas a qualquer momento, sem que isso desconfigure a terceirização. E não é subordinação, porque você não está diretamente direcionando as ordens para essa pessoa. Embora indiretamente esteja por meio da terceirização. Então, você elimina 2 dos requisitos do vínculo de emprego. E, novamente, a lei diz expressamente que a terceirização legal não há vínculo de emprego. Show. Alguma consideração a mais aí para a galera ficar atento aí? Tem, eu sempre gosto de fazer isso aí, porque embora a legislação seja antiga, o Supremo Tribunal Federal já há algum tempo, salvo engano, 1 ou 2 anos, já pacificou isso de uma forma plena, ou seja, não se discute mais da possibilidade de terceirizar a atividade fim. Mas, na prática, as pessoas ainda não estão tão amadurecidas ao ponto de fato, iniciarem um processo de terceirização dessa atividade. Sim. Tanto o fornecedor do serviço, quanto o tomador do serviço. Sim. Tá? Então, é muito interessante a gente ver que pessoas elas estão se agrupando para, de fato, serem a terceirizadora ou, de fato, contratarem as terceirizadas. E aqueles que estão fazendo isso, eu conheço alguns cenários de mercados específicos, que pessoas estão quase dominando o mercado porque estão nadando de braçada num lugar que não tem outro concorrente. Então, a gente vê muito a terceirização de atividade de limpeza, de segurança. Sim. Isso é comum, gente. Muito comum. Agora, por um trabalho que eu desenvolvi há algum tempo atrás e a gente fomentou isso muito dentro desse mercado, que é exatamente, você já viu terceirização de profissional de educação física? Eu nunca vi. Pior que eu conheço. Olha aí. Eu conheço uma empresa que faz isso. Ele teve exatamente essa sacada. Ele falou assim, cara, as escolas não prestam bom serviço de educação física, esportiva, para os alunos. Então, cara, é um projeto muito massa. Tanto que esse cara, eu convidei ele para gravar um podcast pra gente. Porque eu nunca, igual você, eu nunca tinha visto isso. Eu fui ter contato, fui ter conhecimento disso há 2 semanas atrás. Olha só. E aí ele chega nas escolas, ele terceiriza toda a parte de educação esportiva. Com isso, além de ele substituir e ajudar a escola nesse aspecto, ele ainda leva os alunos para competir. Ele seleciona os melhores alunos e leva para competir. Agora você imagina, é um dos mercados. É um dos mercados. Imagina o leque de opções que a gente tem. Então, as pessoas que gostam de empreender, tá aí uma boa dica. Busque um mercado onde a terceirização ainda não é efetivamente utilizada. Exato. Crie uma sociedade, utilize da Facilite para fazer esse fomento, utilize dos nossos serviços para te auxiliar nessa construção jurídica.
mas utilize da possibilidade de terceirização, que ela, de fato, é uma ferramenta incrível. Para o fomento e terceirização não é ilegal. Não é legal. E é o que eu costumo dizer, é o direito societário tirando o poder do direito trabalhista de uma forma legal. Exatamente. É uma das poucas hipóteses que temos hoje vigente no ordenamento jurídico, onde o direito societário prevalece sobre o direito trabalhista. E ainda é o que eu falo, cara, é o fomento ao empreendedorismo, né? As novas ideias, pô. Terceirizar uma educação física, terceirizar que for, cara. Dá pra terceirizar muita coisa. Fique livre. Pense fora da caixa, é basicamente isso, né? Cara, sensacional, irmão. Valeu mais uma vez aí. Galera, muito obrigado você que assistiu aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui, ativa os sininhos, inscreve lá no canal também do Doutor Startup. Vai lá no site do Miquiles Tavares Advocacia, é isso mesmo? É isso. Vai ficar o link aí pra vocês também. Qualquer dúvida que você tiver, cara, chama esses brothers aí que os caras resolvem. E precisando abrir empresa, fala com a gente aí que estamos aqui à disposição. Um forte abraço. Valeu. E até o próximo vídeo. Chama. Receba! Como é que tá minha cara, velho? Nem olhei. Ai, que delícia, cara. Tá muito brilhoso? Tá, então bora. Então, vamos lá. Antes que...